Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, sou engenheiro de processo da Aura Mineras, e a gente vai falar um pouco sobre o assistente virtual IA para a sala de controle. Gostaria de aproveitar para agradecer esse momento, o convite da revista, esse momento poder mostrar o nosso projeto e a atenção de todos que estão aqui presentes. Aqui a gente tem o detalhamento sobre as pessoas que participaram desse projeto. Aproveito o momento também para mandar um abraço para toda a unidade que está acompanhando lá no Tocantins, e aí está acompanhando a gente ao vivo, aí a transmissão. Um abraço. Basicamente, o nosso time ele é composto por pessoas técnicas, da área técnica, pessoas que não são de programação. Vocês vão ver um pouco à frente que o projeto ele traz muito de programação, mas a equipe que montou, desenvolveu esse trabalho, é a equipe técnica de manutenção, ou de mineração, desculpe. Então, a gente não tem pessoas dedicadas de programação aí, e a gente desenvolveu o projeto com base na assistência do próprio ChatGPT, a própria inteligência artificial. A gente tem o Gabriel Sapucaia, o Anderson Silva, eu, o Thiago Rocha, o Edster, a Marina, o Tarciso e a Letícia. É a equipe que contribuiu e colaborou com o desenvolvimento do projeto. Aqui um pouco sobre o portfólio da Aura, quem que é a Aura. Basicamente é uma empresa focada com as operações nas Américas. A gente tem 4 operações quatro operações que estão, de fato, explorando minério já, que é Aranza Azul, que fica lá no México, Minosa, que fica em Honduras, Almas, que fica no Tocantins, e a Poena, que fica no Mato Grosso. Essas são as 4 unidades em operação. Além disso, a gente tem um projeto que ele está em fase de construção, é o projeto que está localizado lá no Rio Grande do Norte, em Currais Novos, Borborema, projeto com previsão de iniciar as operações no início do ano que vem. A gente tem também 2 projetos de exploração, que é Toda Fria, que fica lá na Colômbia, e Serra da Estrela, que fica aqui no Brasil, no Pará. Além disso, a gente tem um pouco sobre a produção de onças equivalentes da Aura. No ano passado, a gente fez 236 mil onças, onde a gente tem 30% da produção referente a cobre, e 70% dessa produção é referente a ouro de fato. Quando a gente olha a contribuição na receita de cada uma das unidades, a gente tem Almas, que é onde esse projeto foi desenvolvido, contribuindo 8%, basicamente porque o nosso projeto ele iniciou as operações no ano passado. Em abril, a gente iniciou as etapas de britagem, em junho, a gente iniciou o processo de moagem, de fato, do minério, declarando produção comercial em agosto. Então, um projeto bem recente, acabou de completar 1 ano de operação. Dando sequência, a gente tem aqui um pouco mais as imagens da unidade, a nossa cava, onde a gente faz exploração, extração do minério hoje, e a nossa planta. Um pouco sobre os dados de produção, a gente tem uma movimentação mensal da mina de 1 milhão de toneladas, aí, aproximadamente, enquanto que na planta a gente processa anualmente 1,5 milhões. Isso gera uma produção de onças médias na faixa de 50 mil onças, anualmente falando, e a vida útil estimada do nosso projeto, que é de 17 anos. Aqui, falando um pouco sobre o problema. Qual que é o problema? Nós temos várias fontes de dados, com certeza vocês também têm várias fontes de dados, que são geradas e precisam ser tratadas e analisadas. Isso demanda bastante tempo, bastante energia. Por mais que vocês tenham diversas formas, software, que possam gerar apresentações de dados, eles precisam ser previamente tratados para que isso gere algumas tomadas de decisões, algumas saídas. E isso, muitas vezes, demanda tempo, muito tempo, e o processo nem sempre ele vai ter tempo. E quando eu falo processo, a linha de produção nem sempre ela vai ter tempo. Quando você para fazer uma análise, até você gerar uma tomada de decisão, muitas vezes você já perdeu algumas horas. A ideia do nosso trabalho, do nosso projeto, é justamente tentar antecipar essas perdas e ser o mais preciso possível quanto às tomadas de decisões. Aqui um pouco mais do gráfico, sobre a questão da complexidade de tratar dados. Até cientistas, pessoas com bastante expertise em dados, têm essa dificuldade. Opa. E aí a gente vai trazer a ideia que é o assistente virtual para a sala de controle. Como que ele apoia na tomada de decisão, na análise dos dados que são gerados de forma
atualizado online, né, da planta, e quais que são as saídas que são geradas. Eu vou, na sequência aqui, passar, né, a palavra para o Edster, que é também um dos engenheiros da planta, e vai contextualizar um pouco a respeito desse projeto. Boa tarde a todos, né? Então, o Thiago fez uma introdução, né? A gente trazendo aqui um pouco do overview do nosso projeto, né? Qual que foi a sacada do projeto, né? Quando a gente fala de IA, agora tudo se fala em inovação, a gente está falando em inteligência artificial, né? Então, como a gente trazer isso para a nossa realidade de processo, né? Não só de planta, né? Mas como a gente consegue otimizar todas as atividades repetitivas, né? Que as pessoas, de forma racional, gastam tempo para fazer, que é aquilo que a gente consegue fazer de forma mais rápida e precisa, essas análises estatísticas, né? E o que a gente fez? O primeiro passo, a gente utiliza o sistema PySystem, né, no sistema PINS, né? O que é esse sistema? Né? Ele consegue integrar todos aqueles dados que são coletados na planta em tempo real, temperatura, balança, medidores de pressão, né, com a granularidade de a cada 1 segundo a gente está tendo essa coleta de dados e integrando esses dados em tempo real de forma fácil, simples, né, e sem gastar capacidade de armazenamento de dados, né, que é um dos grandes gargalos hoje quando a gente fala em armazenar dados, né. E o que a gente pensou, né? Como a gente analisar esses dados, né? Que humanamente é impossível a gente, falando de uma operação de ouro, a gente está falando de em torno aí de 90 variáveis que a gente tem que controlar. E a cada segundo, né? Qualquer perda que a gente tem, alguma variável que está fora, quer dizer que a gente está tendo perda de dinheiro, né? E também pode estar pondo tanto os ativos quanto pessoas em riscos, né? Qual foi a sacada? A gente fez no ambiente Python, né? O próprio PySystem tem uma API que a gente consegue integrar esses dados, né? Então, aqueles dados em tempo real que a gente está gerando na planta, a API coleta esses dados. Nesse código, né, a imagem não favorece aqui, né, mas a apresentação está disponível aí no site, depois dá para todo mundo ver a parte técnica. Né? A gente dá o contexto de quanto tempo que a gente vai estar coletando esses dados, né, e qual que é o período dessa coleta. Né? Nesse exemplo aqui, são a cada 30 segundos e dados referentes a 5 dias de operações. Né? Então, o Python trata esses dados, né, entrega esses dados de forma contextualizada para a gente. E como integrar isso no modelo de machine learning, né, para a gente conseguir fazer análise. A OpenAI, né, que é a empresa por trás do famoso ChatGPT, né, ela tem uma API. Essa própria API, né, a gente consegue estar integrando esses dados, né, e como que a gente faz esse código. Né? Estão vendo o próprio código no ambiente Python? Então, a gente digita literalmente o contexto do assistente virtual, né, explicando o que a gente se espera dele, né? E na segunda linha de código a gente começa a dar o contexto de como essas variáveis correlacionam entre si, quais que são os limites de controle de processo, né? E o que a gente deve fazer para estar corrigindo essas variáveis em tempo hábil, né? Então, aquilo que na sala de controle, né? Acho que todas as operações aqui têm essa sala de controle, são pessoas que estão analisando essas variáveis em tempo real e tomando ações, né? Então, como que analisa 90 variáveis em tempo real, faz análise estatística e toma decisão. Então, o assistente virtual veio para isso. Processar esse grande volume de dados, dar contexto e trazer o insight para a sala de controle, para a gente conseguir ajustar a planta da melhor forma possível. Né? Então, a análise da saúde de processo e faz essa análise e devolve uma recomendação. Basicamente, a criação do assistente é quando a gente contextualiza, né, o que ele vai fazer. Todas as variáveis que ele vai receber, aquelas informações, como que essas informações elas se correlacionam. Aqui no exemplo, a gente tem a área da eluição, que é onde a gente faz extração do ouro presente no carvão, e a gente diz para o ChatGPT, e aí, em palavras como o Oyster falou, eu monto um texto dizendo como que a tensão da cuba, ela interage, né, como que a corrente ela varia em função da tensão e o que isso está gerando de impacto dentro do processo. Quais que são as tratativas que precisam ser realizadas e ali de imediato que eu falo, a operação precisa ir lá e tomar a decisão para poder corrigir essas falhas e garantir a eficiência da eletrodeposição do ouro. E assim, ele gera essas saídas e a sala de controle vai lá e faz essas correções dentro do processo. A eluição ela é um exemplo, mas a ideia é que a gente tenha isso para
todas as etapas do processo, né? Desde a britagem até, de fato, a etapa de diluição ali, onde é a etapa final, praticamente a etapa final do processo de extração do ouro. Então, a gente vai lá e contextualiza, conta uma história, né? Como que ele vai se comportar. Fez o primeiro contexto, além disso, a gente coloca um livro disponível, e aí nesse livro ele vai pegar, vai fazer a leitura de tudo que tem lá, informação relacionada a esse assunto, e vai aprender como que a gente pode tornar esse processo mais eficiente. Então, tudo isso é feito de forma escrita, digitada, contando, ensinando para o assistente, para esse robô, como que ele deve tratar as variáveis que são observadas, né? E ressaltando, né, como o Thiago trouxe, né, nós somos engenheiros de processo, né, não somos especialistas em programação. Todos esses códigos apresentados foram gerados pelo próprio ChatGPT, né? Então, a gente, perguntando para ele como fazer o código, como montar toda a estrutura, né? Então, algo bem intuitivo, né, de acesso a todos. Então, é uma ferramenta fantástica que consegue otimizar tudo aquilo que a gente, de forma humana, tanto profissional quanto pessoal, de como fazer, né? Aí que eu trago um pouquinho do código, né? Depois que a gente processou, como a gente vai devolver essa mensagem para a sala de controle, né? Então, esse código aqui é uma própria API do OpenAI, que essa API faz o seguinte: ele pega essa informação do jeito que a gente deu o contexto, de como a gente quer trazer a mensagem, e descreve ela de forma de texto e de forma de áudio. Por que texto e áudio, né? Muitas vezes pode estar tendo alguma demanda na planta e o operador não consegue ver o texto em tempo hábil ou ouvir o áudio, né? Então, como a gente está gerando texto, você gera um histórico que o operador consegue estar acompanhando logo após essa demanda, qual ajuste que ele deve fazer e análise dos últimos 15, 20 minutos de como está a saúde do processo, né? Então, de forma simplificada, né? Então, a gente conseguiu estar integrando, né, toda a questão de IA com a planta, né, através do PINS no ambiente Python, né, e conseguindo trazer essas devolutivas para a sala de controle. Um ponto importante, né, que vem um paradigma, né, as pessoas no começo ficam assustadas pensando, vai substituir o operador de sala de controle? Claro que não. Você está apenas otimizando o como operar uma sala de controle, né? Então, você consegue ter profissionais. Muitas vezes a gente tem uma grande divergência de um turno para o outro. Esse operador aqui é mais experiente, isso não. Com o assistente, você consegue estar tendo uma baixa variabilidade, né? Então, como você tem padrões pré-estabelecidos e recomendações, então você consegue ter operadores menos experientes entregando um resultado igual aos demais, né? E a gente não tem naquele processo serrote, e sim um processo contínuo, né? Então, o processo de metalúrgico, né? Quanto menos variável que estiver oscilando, mais ganho você tem em toda a sua cadeia de processo, né? Então, gera muito valor, né? Desde aprendizado do operador, quanto o valor no produto agregado, né? Então, a gente otimiza desde consumo de insumo, recuperação metalúrgica. E se trazendo um exemplo, a gente está falando apenas de planta, né? Quantos dados são gerados no despacho da mina? Então, a gente consegue aplicar o mesmo conceito em qualquer grande volume de dados que a gente tem. Quantos dados são gerados de almoxerifado? A gente conseguiu otimizar a cadeia, desde limites de compra até eventos mundiais, guerras, algumas coisas, você conseguir estar adiantando através de análises de modelos de machine learning, né, que trazem ao nosso favor para a gente conseguir processar esses dados de forma otimizada. Então, a gente, trazendo a conclusão, né, o assistente traz uma inovação, né, como a gente conseguir integrar o mundo industrial, né, com as ferramentas do que a gente vê hoje de forma exponencial o crescimento da IA, né. Hoje, de forma direta e indireta, a IA está na nossa vida, né. Quem não usou o Waze para vir cá hoje? Por trás você tem um IA. Então, não tem jeito a pessoa falar, não vou usar. Então, é saber usar, o como usar, né, e se beneficiar em todas as atividades repetitivas que a gente gasta hoje. Quanto tempo a gente gasta abrindo planilha e analisando dado, para depois analisar o que aquele produto trouxe para a gente, né? Então, essa integração da API do OpenAI, né, ela consegue analisar e integrar isso tudo no ambiente de IA generativa, né? E o importante, né, ressaltando mais uma vez, né, o foco nas pessoas, na capacitação, né, em tomada de decisão com dados tratados, né, confiáveis, né, e as pessoas estão aprendendo utilizando a ferramenta, e a ferramenta aprende quanto mais dados você está retroalimentando, né, para ela está aprendendo o tempo todo, né. Aí os próximos passos, né, a gente fez tudo no ambiente Python, né, o próximo passo a gente está trazendo para o Fabric, que é um novo produto da Microsoft, que ele é o que a proposta do Fabric é integrar todos esses ambientes na própria plataforma da Microsoft. Então, a gente consegue estar integrando desde
do código em Python que hoje ele rodaria na nuvem da Microsoft. Não precisa usar o OpenAI, então você usaria os modelos que você cria no próprio Fabric, e a gente tem uma governança de dados simplificada, segura, né, e de acordo com o compliance das companhias, né. Acredito que grande parte das companhias aqui utilizam o pacote Microsoft, né, então está grande passo para a gente estar mudando como fazer um controle de processo, né. E nós somos a hora, né, e pensamos diferente sobre mineração. Muito obrigado a todos.